Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco da cultura de Campina Grande, que no ano de 2014 completa um século e meio de emancipação política. Fundada em 11 de outubro de 1864, a cidade já passou por muitas mudanças e já foi considerada a Liverpool brasileira, por sua grande produção de algodão. E hoje em dia é considerada a cidade do maior São João do mundo. Além disso, possui grandes riquezas culturais e turísticas, sendo um importante polo industrial e universitário da Paraíba. Mas o que poucas pessoas sabem é que a rainha da Bola Morena foi palco de carnavais agitados, regados de muitas folias e brincadeiras de ruas, além das festas dos clubes e desfiles de bloco. Na tentativa de resgatar as memórias dos carnavais antigos, a curta-metragem Retalhos Históricos dos Carnavais Esquecidos surge impulsionando a ideia de relatar a Campina carnavalesca de alguns anos atrás. Dessa forma, Campina Grande será homenageada e reconhecida por sua cultura de outrora. Campina Grande, como eu sou campinense, moro nessa cidade há 55 anos. Eu tenho a propriedade de falar do carnaval porque não participava, mas eu vi muito. Eu lembro que, como morava ali no centro, ali na João Moura, e eu lembro que a gente ficava na janela. Meus pais permitiam que a gente ficasse na janela e o que eu via muito era passar as fantasias, as famílias, os blocos, sempre passava. Era muito o que eu via aqui em Campina. E era uma coisa muito organizada e sem violência. Diferentemente do que acontece nos dias atuais, na década de 60, 70 e 80, o Carnaval de Campina Grande atraiu uma grande quantidade de foliões. Nessa época, era comum que os jovens ensinassem egípcios sem capota, ornamentados e abastecidos com confetes, serpentinas e tonéis com água, onde eles vestiam as suas bisnagas de plástico. As formas de carnaval da década de 60, 70 era através de poços pelo centro da cidade, principalmente na Maciel Pinheiro. Os carros faziam filtro, as pessoas fantasiadas faziam curso na maior alegria. E tinha também os bares de carnaval, que era o auge das festas de carnavais, nos clubes de Campina Grande, principalmente no Campinense Clube e no Clube 31, que eu me lembro muito que os bailes eram fantasias, serpentina, confete e com orquestra de freio tocando. E os jovens e as pessoas pulando na maior alegria do mundo. Era bem animado e bem assim, né? Muita gente frequentava, principalmente a alta sociedade de Campina Grande. Havia também um artefato artesanal muito popular. Era uma espécie de bisnaga gigante, que era feito com cano de PVC e cabo de vassoura, e com a pressão da água fazia jatos bastante fortes. Funcionava como uma mangueira portátil para dar banho nas pessoas. Além disso, os foliões também eram surpreendidos com chuva de maisena, coloral, talco, farinha de trigo ou qualquer outra coisa que estivesse nos veículos. Lembrando que tudo isso não passava de brincadeiras e todos se divertiam bastante. Outra brincadeira bastante popular da época era o entrudo, uma espécie de guerra de limões de cheiro, que era feito com cera e recheados com água perfumada. E quando atirados em alguém, quebravam-se e deixavam um cheiro bem agradável. Diversão útil para quem havia passado o dia inteiro na folia do carnaval. Havia também uma tradição de alguns blocos carnavalescos, que era o assalto, que consistia em fazer visitas em várias residências, e os proprietários lhe ofereciam comida e bebida. As ruas Maciel Pinheiro, Floriano Peixoto, Cardoso Vieira e Beco do 31 eram as mais frequentadas pelos foliões de um período, o carnaval. As fantasias eram frequentes, das quais podemos destacar Pierrot, a Colombina, Alerquim, Índio, Boi, Laúça e entre outros. Pelo menos que eu me lembro, as fantasias mais usadas eram de Colombina, Pierrot, Índios, palhaços, que também era muito fantasia de muitos palhaços, era bem animado. As fantasias eram essas na época. Os lugares mais frequentados pelo público tinham alguns clubes aqui de Campina Grande, que eles geralmente levavam a pessoa para participar. Eu não estou bem lembrada do nome dos clubes, mas que tinham aqui em Campina tinham. Eles levavam, as famílias levavam. Eu me lembro que veio o Caçador, que é um clube já. Eu acho que a ABB também levavam as famílias para lá. E a organização era muito bem feita.
existiam os organizadores das festas, dos clubes, que eram os presidentes de clubes, e os organizadores dos blocos. Pronto, tinha os blocos de rua, e os organizadores apresentavam, o povo frequentava a Marcel Pinheiro para assistir os blocos passando. Portanto, eram blocos organizados pelos coordenadores e pelos presidentes dos clubes. Geralmente tinha os organizadores de rua. E eu lembro bem que na Marcel Pinheiro, aqui lá nas Bolinas, aquelas imediações, eles saíam em curso, passeavam, faziam aquelas festas que chamavam aquele pessoal que participava dos grupos, e eles iam com suas fantasias, muitas cores, muito papangu, era o Pierrot, as crianças também todas fantasiadas, e não faltava também as máscaras, né, que eles sempre usavam. Antigamente se brincava à vontade, na maior animação, sem violência, sem drogas, era um carnaval saudável. E hoje, substituído pela Micarana, que eu não considero como carnaval das antigas, e o que a gente vê é muita violência, até morte há, e muita droga. Graças a Deus, é uma época saudável dos velhos carnavais, que não existe mais hoje. Uma das brincadeiras mais frequentes, que eu acredito que ainda hoje tem, era a brincadeira da água. A lança, você jogava água nas pessoas, e também jogar o pó. Era pó, que eles colocavam muito e melavam, mela, chamava até a mela, que era as calçadas todas meladas, e o pessoal na rua, e era mais essas brincadeiras. Vale lembrar dos chamados papangus, que assustavam tanto crianças como adultos. A diversão nos blocos era certa. Os mais conhecidos eram blocos Vadios de São José, blocos Os Desajustados, 13 anos e Raposeiros, bloco As Panteras, bloco do 31, Boêmios da Campina, Bambas do Ritmo, bloco da Palmeirinha, bloco Os Anões, bloco Irmãos Metralhas, Invasores do Samba, bloco Lambe, bloco da Vepel e bloco do Bacuraú. Além disso, os folinhos tinham a opção de irem aos clubes durante a noite. Os clubes de destaque eram Campinense Clube, AABB, Grécia, Campestre, Caçadores e o Clube 31. O carnaval de antigamente era, sem sombra de dúvida, um meio de socialização entre pessoas de todas as classes. Toda a família participava dessa festividade, de criança a idosos. O carnaval de rua, muito longe do que é o de hoje, privilegiava a todos, pois além do custo ser pequeno, era uma força de alegria, respeito e segurança. Apesar das tentativas de retomada da tradição do carnaval de Campina, a festa não conseguiu se restabelecer, principalmente por causa da concorrência com as praias de João Pessoa. Tendo em vista que nem todos conheciam a realidade do carnaval antigo da cidade de Campina Grande, trazer à memória tudo o que ocorria durante essa festa será uma pequena homenagem à cidade do seu aniversário. A diferença é que antigamente realmente todo mundo já aguardava o tempo do carnaval. Todo mundo ficava na cidade. Hoje, por mais que se tente, tem um grupo muito pequeno que fica e que continua arrastando essa tradição. Olha, na minha opinião, eu acho que morreu tudo, porque não existe mais carnaval em Campina Grande. Não restou nada dos velhos carnavais. E eu tenho assim a maior saudade, porque realmente existia carnavais para valer em Campina Grande, hoje não existe mais. Eu acredito que o que não morreu, que se tenta muito, que vocês sabem que no carnaval a maioria do pessoal viaja, sai de Campinas, vai para outra cidade. E depois que surgiu as consciências da cidade, a cristã, a nova consciência, o pessoal se aglomera mais naqueles eventos. Mas, porém, todavia, os bairros como a Liberdade, o Centenário, Nova Brasília, Zé Pinheiro, Conceição, eles ainda mantêm a tradição das suas escolas de samba. E elas ainda são constantes. Olha, na minha opinião, eu acho que morreu tudo, porque não existe mais carnaval em Campina Grande. Não restou nada dos velhos carnavais. E eu tenho assim a maior saudade,
porque realmente existia carnaval para valer em Campina Grande, hoje não existe mais. Eu acredito que o que não morreu, que se tenta muito, que vocês sabem que no carnaval a maioria do pessoal viaja, sai de Campinas, vai para outra cidade. E depois que surgiu as consciências da cidade, a cristã, a nova consciência, o pessoal se aglomera mais naqueles eventos. Mas, porém, todavia, os bairros como a Liberdade, o Centenário, Nova Brasília, Zé Pinheiro, Conceição, eles ainda mantêm a tradição das suas escolas de samba e elas ainda são constantes.